Esta minissérie é baseada em fatos reais, com a direção do cineasta Daniel Abreu, produção executiva de José Liberato Barroso Filho, apoio acadêmico da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com apoio institucional da Rede Pública de Televisão Cearense. A obra é financiada pela Comissão CI, que é Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e com o apoio e patrocínio da COELS. E vamos assistir agora às entrevistas. Porque foi o seguinte, daqui até Iguatu não tinha estrada de ferro ainda, né? Porque eles saíram tomando Juazeiro, depois foram a Crato, e Crato eles foram a Barbalha. Aí daí eles saíram seguindo, em direção a Iguatu. Lá em Iguatu, já, as forças do governo já estavam esperando. Então ali houve tiroteio, o pessoal foi se afastando. E, então, depois eles se apoderaram do trem, né, com a morte do J. da Penha. Então eles dominaram tudo, ficaram praticamente com o trem, e o trem voltou para Fortaleza. Foi o trem que estava com saudades. Que veio de Fortaleza, como reforço. Porque veio a primeira expedição, mas o pessoal desertou. Quando tomaram o Crato e tomaram Barbalha, o pessoal desertou. Foi aquela famosa flá do Vatislau, né? Né? E aquela musiquinha que pronto, ele canta, aí né? A turma debandou mesmo, né? Pronto. Fortaleza foi comunicado de que houve isso. Muita gente desertou, né? E então mandou um novo reforço. O doutor Floro sabia que esse reforço vinha, então não esperou que eles chegassem. Foram se encontrar com essa turma. Então houve tiroteio em Iguatu. Aí foi se juntando mais gente. Mais gente, porque as forças do Estado não tinham soldado suficiente, e a própria população de Iguatu, de Acopiara, muita gente se incorporou ali. Aqui mesmo no Cariri também, muitos cangaceiros que estavam na região se incorporaram também. Mas eles iam a cavalo? A pé? Como é que eles iam? A pé. A pé? É. Não tinha ninguém a cavalo? Bom, nós temos algumas fotos. O doutor Floro andava a cavalo, andava né? Andava a cavalo. Mas não tinha cavalo para todo mundo, não. E os soldados também não tinham cavalo? Não vinham a cavalo? Com certeza não, né? Era muito difícil. E porque eu imaginava... E também muitos soldados vieram com muita antecedência, que claro foi se preparando, foi recebendo. Aí ficaram esperando, né, para invadir. Completou um certo volume, e foi que realmente houve o ataque, né? Na realidade, o doutor Floro nem sequer chegou aí ao Crato para isso, não. Quem foi ao Crato e foi o responsável mesmo, chefiando a equipe que foi ao Crato, foi o Zé Pedro. Nós temos, inclusive, foto dele, boa, muito boa, de boa qualidade. Então, esse Zé Pedro foi quem comandou, e tudo que houve em Crato, o Isaac, aquelas coisas todas, foi sob a jurisdição dele. Então, foi o que ele fez. Depois que eles dominaram tudo, os soldados do Crato fugiram, e eles aproveitaram e soltaram, abriram as portas das cadeias do Crato e soltaram todos os presos que estavam lá. Muitos desses presos foram embora, alguns porque não era realmente daqui da região, foram embora, e outros se incorporaram ao movimento. Automaticamente eles ingressaram no movimento e foram combater Fortaleza. Isso aí, houve realmente isso. O doutor Geraldo esteve aqui e indicava, foi nessa sala aqui que foi decidida, pensada e decidida toda a estratégia para derrubar o Franco Rabelo e impor novamente o sistema dos aciones, né? Que foi a reunião com o Dr. Floro? Dr. Floro e alguns elementos. A palavra elemento talvez seja mais oportuna para isso, né? Com que ele uniu ao redor desse projeto. O padre Cícero desceu de Juazeiro, passou aqui, levou os homens, chegaram em Coronel Sabino, lá em Pedra Branca, ainda pegaram mais 400 ou foi 500, Coronel Sabino, Pedra Branca, desceram para Maria Pereira, que hoje é Mombaça, antigamente era Maria Pereira. Aí lá em Maria Pereira teve outro coronel que forneceu outros homens. Quando o padre se chegou em Juazeiro, já levava 2.236 homens. E com esses homens ele deportou Franco Rabelo. As armas eram fuzis, era rifle, papo amarelo, tinha rifle de 8 tiros, que o papo amarelo era de 8 tiros. Bala você olhava assim, parecia um canto de feijão, de bulhado. E eles chegaram lá, deportaram Franco Rabelo, e Franco Rabelo acabou, ele ficou desmoralizado, foi embora. Aí assumiu outra pessoa, interventor. Agora eu não sei quem foi. Foi Setembrinho de Carvalho. Foi, não foi? Pois quem assumiu foi o interventor. A história do Valado lá de Juazeiro, sabe quem deu a ideia? Foi o Coronel Gustavo. Era um dos homens mais inteligentes de Largo da Mangabeira.
a ideia ele não sitiou o Juazeiro através de Valado, pois quem deu a ideia foi o Coronel Gustavo. Não, doutor Floro Bartolomeu da Costa, ele era um homem que depois ele se rebelou contra o Padre Cícero, assim, que um dia o Padre Cícero dele, Floro, quem te fez deste tamanhão, pode fazer deste tamanho. Na Guerra de 14, meu pai, Silvério Teles da Silva, morava no sítio Vaz Redonda, daqui a 2 quilômetros, e meu pai ainda tirou couro de boi para fazer a comida desse povo lá na Cátio, a Vaz Redonda desse tempo, era de Zé Saburá, José Saburá. E a comida dele era 300 e tantos homens. Era feito em tacho. Não tinha aquelas caldeiras de engenho? Tem. Pois a comida era feita naquilo. E meu pai ainda tirou couro de boi. Meu pai nasceu em 1896. E ele ainda ajudou a tirar couro de boi e viu o povo almoçando, jantando. Eles passaram 3 dias homiziados ali. Depois foi que eles vieram e atacaram. Vieram por ali, passaram ali, bem aqui, onde o senhor não sabe não, mas tem ali o Castelo Branco, que já foi um hospital, e eles vieram por ali, aí vieram, quando chegaram bem aqui, por trás dessa igreja aí, de São Vicente Ferrer, igreja secular, né? Aí eles meteram brasa. Aí houve um encontro. Foram 3 horas de fogo. A baixa para o lado dele foi muito grande, eles perderam 50 e tantos homens. Enquanto Raimundo Augusto só perdeu Posidônio, o Coronel Gustavo só perdeu Posidônio. Porque Posidônio atirou no negro, o negro caiu, botou um lenço vermelho aqui, para dizer que era sangue, e pegou o rifle, e botou o rifle aqui, e apontou para colar com o rifle, fazendo mira aqui com ele deitado, caído. Quando Posidônio, aí Bindá disse, Posidônio, tu não bota a cabeça nesse buraco de andaime que você morre. Ele disse, não, o nego está morto, olha o nego, olha o sangue do pescoço dele. Homem, tu não vai. Aí quando ele botou, acaba tirou, foi mesmo no nariz. O Coronel Gustavo só perdeu esse homem porque não ouviu os conselhos de Bindá, que era um dos cabas-valentes do Coronel Raimundo Augusto. Apenas a passagem deles do Iguatu, não houve luta, e apenas 2 armazéns aqui foram invadidos, mas não houve maiores proporções de invasão de Juazeiro a Iguatu. Os adversários do prefeito deposto aqui, do intendente, se ausentaram, e os rumeiros pegaram o trem aqui normalmente e seguiram o roteiro para Fortaleza. Não houve aqui, durante o movimento da sedição, uma invasão no Iguatu. Houve uma passagem dos rumeiros do Padre Cícero. Alguns passaram, desfilaram pela rua Floriano Peixoto, foram à Praça da Matriz e tudo, mas se dirigiram para a estação e foram embora. Nessa época já tinha sido deposto o intendente, o 6º intendente de Iguatu, que era o doutor João Augusto Bezerra, neto do coronel Belisário Cícero Alexandrino, que era amigo do doutor Floro Bartolomeu e do padre Cícero Romão Batista. Então, por isso, talvez, e porque o seu Vigílio Corrêa, aqui que era candidato a deputado estadual na época, amigo particular de Floro Bartolomeu, evitou e talvez essa invasão violenta, ou que não houve, porque não havia reação também. Eles passaram em Iguatu em regime quase de paz, né? Em Piqué Carneiro, não propriamente no distrito de Ibicuã, onde o coronel Zequinha das Contendas tinha um certo número de cangaceiros. Ele sempre contava com 100 homens dentro de casa, mas então tentou-se uma reação lá, mas... E onde foi que J. da Penha morreu? J. da Penha morreu foi... Em João Calmon, né? Em João Calmon, que é hoje Ibicuã.